Amém, graças a Deus. Saudações de paz com a graça de Jesus Cristo. Uma boa noite de salvação. Que a paz esteja com o teu coração, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual excede todo entendimento, possa ser com aqueles que amam a Deus, com aqueles que de fato amam a palavra de Deus. Porquanto Jesus, ele diz, quando certamente anunciar a sua mensagem, e se essa paz encontrar algum filho de paz, ela repousará. Porém, Jesus, ele diz que quando não há um filho de paz, então a paz, ela retorna novamente para Cristo. Por isso Jesus fala, minha paz eu vos deixo e eu a vos dou, e não é como o mundo a dá. Jesus, ele vai dizer que felizes são os que ouvem, os que guardam a palavra da profecia deste livro. Aleluias. E nessa noite aqui mais uma vez estamos para anunciar as palavras deste livro. Não é uma religião e nem nome de nenhuma instituição religiosa, mas sim em nome do Alfa, o Ômega, só Jesus Cristo tem o poder nos céus e na terra para salvar, para libertar. E Jesus Cristo, ele veio para buscar salvar o que se havia perdido. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus é viva e eficaz e é penetrante como espada de dois gumes, faz divisão entre juntas e medulas e é apta a discernir as boas intenções e também as más intenções que estão no coração do homem, guardados e escondidos. Portanto, não há nada que esteja oculto diante do Senhor Deus, ao qual não há de ser revelado. Portanto, a Bíblia fala que os olhos de Deus contemplam os justos e os injustos. Deus contempla dos altos céus e pesa as intenções do coração de cada pessoa para dar a cada um sua recompensa. Nessa noite eu quero ler a palavra de Deus, a Escritura. A palavra do Senhor está escrita no livro de Timóteo, capítulo 3. A segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3 está escrito: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 2: portanto, haverá homens amantes de si mesmos, haverá homens avarentos, haverá homens presunçosos e soberbos, haverão homens blasfemos e desobedientes a pais e mães, haverão homens ingratos, e também haverão homens profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Haverá homens cruéis e sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, porém negando a eficácia dela. Afasta-te deles, porque deixa o grande número dos que se introduzem. Assim a palavra de Deus fala que assim será nos últimos dias, e assim está acontecendo. Tempos trabalhosos, homens caluniadores, homens incontinentes, homens avarentos. A Bíblia diz que são tempos trabalhosos. Não é porque de fato o mundo passa uma crise, não é porque existem guerras e rumores de guerras, mas é porque os homens são mais amigos do pecado, amigos dos deleites, do que amigos de Deus. Amam mais o século presente do que o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Por isso a Bíblia diz que não devemos amar o mundo ou o que há no mundo, porque o que se faz amigo do mundo, inimigo se faz de Cristo. Portanto, a Bíblia diz que aquele que quiser seguir a Jesus Cristo, ele precisa negar a si mesmo, tomar a cada dia sua própria cruz e renunciar a si mesmo. Para seguir Jesus Cristo é necessário. Essa mensagem do Evangelho central é a renúncia, é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Visto que no mundo antigo não conheceram a Deus pela sua sabedoria,
Aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação do Evangelho. Sim, o Evangelho, a pregação do Evangelho é loucura, a mensagem da cruz é loucura, somente para quem perece, somente para quem está distante de Deus, somente para quem ama o pecado, somente para quem ama o que há no mundo e os seus prazeres. Esses Jesus fala que já distante de Deus estão, que estão com passos largos caminhando para o inferno. Por isso Jesus ele diz: porém, se vós não arrependerdes, certamente então perecerão. A mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo: vem para cá receber a sua vitória, a sua prosperidade. Não. A mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo: arrependam-se, tornem-se para Deus. A mensagem central do Evangelho é arrependimento para a salvação. Por isso Jesus ele fala: se vós, porém, não arrependerdes, certamente perecerão. Arrepender-se de quê? Arrepender-se da malícia, arrepender-se da avareza. Muitas pessoas, de fato, vão buscar a Deus por causa da ganância, por causa da avareza que há em seu coração. Só pensam nas coisas deste mundo. E a Bíblia diz que aqueles que buscam somente para esta vida se tornam dos homens mais miseráveis de toda essa terra. O homem, quando ele busca a Deus somente pelos prazeres dessa vida, pela prosperidade, pela riqueza, pelas conquistas que pode alcançar, a palavra de Deus então vai dizer que assim se torna um dos mais miseráveis de toda essa terra. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. A palavra de Deus fala no livro de Isaías 55, e versículo 6, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, se afastando o ímpio de todo o seu mau caminho, e assim se tornando para Deus, que é benigno e misericordioso em perdoar. Ou seja, a mensagem central é buscar a Deus para ser salvo, buscar a Deus com o coração arrependido, buscar a Deus voltando as suas costas à iniquidade e se voltando a sua face para a presença do Criador, do Salvador Jesus Cristo. A mensagem central do Evangelho é olhar para o alvo, o qual é Cristo. O alvo é Cristo, o qual nos traz a vida eterna por meio do seu sacrifício, a qual foi feito na cruz. Mas porém a Bíblia diz que há muitos dos que agora se fazem inimigos da cruz de Cristo, cujo qual o Deus deles é o seu próprio ventre, para a sua própria perdição, levando ao vitupério, ao escárnio, a mensagem de Cristo, o próprio Filho de Deus, que foi crucificado pelos seus pecados, mas ainda não se arrependem, o qual foi levado ao matadouro como ovelha muda, mas ainda assim até hoje não se arrependem. Não se arrependem de seus atos maliciosos, e nem tampouco se arrependem de sua avareza e imoralidade, porquanto a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sim, por isso Jesus ele foi crucificado, por isso Jesus ele morreu, porque essa recompensa é o salário para o pecado. Ah, mas Jesus não pecou, e de fato não, mas a Bíblia diz que os nossos pecados o esmagou na cruz, ou seja, os pecados da humanidade, foi o principal motivo para que Jesus Cristo fosse levado ao madeiro. Sim, o salário do pecado é a morte, e um justo morreu pelo pecado da humanidade, por uma humanidade imoral, uma humanidade depravada, uma humanidade idólatra, que adoram outros deuses, que adoram imagens de escultura, que adoram mortos, que adoram entidades, uma idolatria generalizada, espalhada sobre a face da terra, onde honram criatura mais do que o Criador, onde dão honra mais a ídolos do que a Deus, onde glorificam mais homens do que o Senhor dos Exércitos, onde dão a sua vida pelo pecado, mas porém a Bíblia diz que o salário do pecado será, pois, a morte. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Sim, a palavra está escrita em 1 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3 diz que são tempos trabalhosos porque os homens se tornaram egoístas. Ou seja, só pensam, tem um sentimento voltado somente para si, aonde Deus, o Criador, foi deixado de lado e esquecido.
são homens avarentos, ou seja, um coração voltado às riquezas deste mundo e distanciado da glória de Deus, do ponto central, o qual é a vida eterna. Homens egoístas, cujo qual a Bíblia diz que dos tais se aparte, porque é o número de muitos que têm se espalhado sobre a face da terra. São tempos trabalhosos, homens se tornando amantes de si mesmo. O homem é amante de si mesmo. De fato, ele busca um troféu corruptível. Busca seus prazeres e a sua satisfação. Porém, tudo nessa vida passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus há de passar. O pecado ele passa, seus prazeres passam, mas a sua recompensa ela virá. O prazer deste mundo passa, toda a iniquidade, a Bíblia diz que ela trará a sua recompensa. A Bíblia diz que tudo que há no mundo não é de Deus, mas é do diabo. Seus sentimentos, sua concupiscência passam, mas porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós devemos certamente entender que ao fim dessa vida, todos terão que estar diante de Deus, até mesmo aqueles que de fato não ouviram de forma alguma, porque endureceram o seu coração. O homem a cada dia tem endurecido o seu coração, e até mesmo aqueles que têm dado ouvidos, mas porém têm se afastado com a dureza de seu coração. A Bíblia diz, no livro de Tessalonicenses, no capítulo 1, que Deus, quando enviar Jesus Cristo com o seu poder, ele virá como labareda de fogo, tomando vingança de quem? Dos homens avarentos, dos soberbos, dos homens ímpios. A Bíblia fala que ele virá tomando vingança sobre todos os que conhecem e não praticam a palavra, e todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus, sim, porque não fizeram questão de ter conhecimento de Deus. Romanos capítulo 1, tendo conhecido a Deus, não glorificaram, não fizeram questão de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a tais erros, a tais práticas, para que possam desonrarem a si mesmos em seus próprios corpos. Ou seja, a palavra diz que Deus dá ao homem a sua escolha. Deus deixa ao homem duas escolhas, só uma salva no final das contas, e essa escolha é Jesus Cristo. Deus deixa até o pecado a escolha do homem, mas porém Jesus fala, o seu salário é a morte. Jesus ele até deixa dois caminhos para o homem, mas ele deixa bem claro, um te levará à condenação e outra à salvação. Jesus ele deixa ao homem as suas escolhas, mas não isenta de suas consequências, ou de seus frutos a serem colhidos. Por isso a Bíblia fala que certamente aquilo que o homem plantar, isto colherá. A palavra diz que os escarnecedores, eles padecerão uma eterna perdição. Todos que não conhecem a Deus, por quê? Porque endurece o seu coração. Só existe um motivo nesta geração para o homem não conhecer a Deus. Não é porque o evangelho não chega em lugares distantes e afastados. Não é porque o evangelho não tem poder para chegar numa ilha, ou numa tribo, ou até mesmo um lugar isolado no meio de uma mata, não. Mas é porque as pessoas endurecem o seu coração para Deus. É por isso que o homem será condenado, o homem que não conhece a Deus, porque rejeitou o conhecimento de Deus, porque negligenciou a Cristo Jesus como seu Salvador, rejeitou as promessas, as palavras de Deus, para viver em seus pecados. O único motivo que o homem tem para não conhecer a Deus é rejeitando a verdade, negligenciando então as promessas de Cristo, para viver em seus pecados, para viver em seus deleites, para viver em suas práticas carnais. É por isso que são tempos trabalhosos, porque o homem escolheu o pecado, mas diz que tem Deus no coração. Como você tem Deus no coração se você escolheu o pecado? Quanta cegueira e quanto endurecimento de coração. Como que você caminha com Cristo se você rejeitou as suas palavras? Como que você pode amar a Deus na verdade, resistindo à verdade e praticando a iniquidade? A Bíblia fala no livro de João, capítulo 14, versículo 23. Aqueles que amam a Deus praticam a palavra de Deus, e assim Deus também o amará, fará morada dentro dele e se manifestará para ele. Ou seja, quem ama a Deus tem Deus habitando no coração, porque pratica a palavra de Deus.
Assim é conhecido quem ama a Deus de verdade. Quem ama a Deus pratica a palavra. E a palavra vai dizer que todo aquele que confessa, profere a Cristo, ele deve então, pois, se apartar de toda a iniquidade. Quem conhece Jesus e profere com sua boca que Jesus é o Senhor, deve se apartar da iniquidade, ou seja, as obras da fornicação, a idolatria, as bebedeiras, imoralidades, homoafetivas, sodomitas, toda prática depravada, roubos, furtos, adultérios, malícias. A Bíblia diz que nós devemos nos apartar das obras da carne, porque as obras da carne, ou seja, o pecado, é inimizade contra Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Pois as obras da carne são mentiras, injustiças, avareza, bebedeira, imoralidade, sodomismo, orgulho, furto, roubo. Acerca dessas coisas que está declarado que os tais serão condenados. Essas são obras da carne, ou seja, todos que andam na carne não podem agradar a Deus. E a Bíblia diz que os que andam na carne estão caminhando para a condenação. Portanto, a condenação é esta: escolheram as obras da carne, rejeitaram Cristo, rejeitaram a luz e amaram as trevas, amaram o pecado, mais do que a luz que é bendita, ou seja, mais do que a Cristo. Porém, o nosso papel é anunciar a palavra. Ouve a palavra de Deus, moradores da terra, a palavra que desde o princípio foi pregada, desde a sua mocidade. Guarda ela nas tábuas do teu coração. A palavra de Deus antiga é a mesma, ela não mudou. Guarda essas palavras, ainda que você não ouça a mensagem que hoje Deus proporciona para chegar a teu coração, porque chegar ao ouvido é fácil, mas porém a Bíblia diz: esconde essas palavras na tábua do teu coração, ouve, porque segundo a palavra de Deus, Jesus não veio para julgar agora, mas porém Jesus vai dizer: a palavra que vocês têm ouvido, ela vai julgar na última hora. Sim, a primeira palavra de Deus que chegou ao teu ouvido, ela vai ser contra ti, que não se arrependeu e não de fato entregou os seus caminhos a Deus. O Deus que criou os céus e a terra não criou o homem para a iniquidade, mas a Bíblia diz que Deus, ele fez o corpo como o templo e morada do Espírito Santo de Deus. O corpo não é para prostituição, não é para homossexualidade, não é para ajoelhar diante de imagem de escultura, nem diante de entidades de mortos, ou qualquer outra coisa que dizem que são santos ou são espíritos bons de luz. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Cristo, toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje muitos se encurvam diante de imagem, hoje se encurvam muito diante de Exu e Orixás, mas a Bíblia diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Muitos prestam culto a Maria, muitos prestam culto aos santos, sim, mas a Bíblia diz que somente ao Senhor Deus prestaremos culto. Culto não é o que se faz em uma igreja evangélica, culto é o que se faz através do corpo. O que você faz através do corpo de forma que glorifica a Deus é um culto a Deus. Mas quando você usa o seu corpo para o pecado, é uma forma de cultuar o pecado, é uma forma de adoração a Satanás. A idolatria é uma forma de adoração a Satanás, a feitiçaria é uma forma de adoração a Satanás, a bebedice, a prostituição é uma forma de reverenciar e adoração a Satanás. Por isso a Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que possam ser salvos. Só a verdade liberta, e a verdade é a palavra de Deus. João 17, versículo 17: santifica-os, Pai, na tua verdade. Tua palavra é a verdade. É a palavra que é a verdade. A verdade é uma pessoa, é Cristo. Cristo é a palavra, a verdade, o caminho, a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Cristo. Portanto, renuncia às práticas imorais, renuncia às práticas do engano, às práticas do erro. O salário do pecado é a morte. Jesus vem trazendo o dom gratuito que é a salvação. E isso se requer que todos aqueles que proferem o nome de Jesus se arrependam. Arrependei-vos, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz no livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo de número 3, que nos últimos dias vão ser tempos trabalhosos. Ou seja, a Escritura, ela afirma sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo.
e afirma que os últimos dias, eles vão ser tempos trabalhosos. São tempos que, segundo a palavra de Deus diz, são trabalhosos porque os homens são avarentos. Ou seja, amam o mundo, seus prazeres, as riquezas e tudo que no mundo há. São homens avarentos, que só pensam e buscam somente por essa vida. Ou seja, no qual a sua esperança se limita apenas nos prazeres dessa vida. Eles são dos homens mais miseráveis, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que buscam somente por esta vida são dos mais miseráveis. Como assim? As pessoas muitas vezes elas estão vendendo seu tempo pelo dinheiro. E muitas vezes as pessoas estão deixando Deus de lado, estão se esquecendo de Deus por causa das preocupações da vida. Por causa das preocupações e por causa das responsabilidades e talvez também até mesmo por causa dos prazeres. Mas estão se esquecendo que em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus. Uma coisa é você falar o nome de Deus e outra coisa é você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Todas as pessoas vão afirmar que busca a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Mas isso não é a verdade. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo e paz no Espírito. Ninguém pode dizer que o reino de Deus está ali ou que está aqui, porque o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus não tem aparência exterior, mas porém é gozo e paz do Espírito. Ou seja, o reino de Deus está estabelecido dentro de um homem arrependido, dentro de uma criatura que porta a presença de Deus. Está estabelecido o reino de Deus por meio do seu poder, por meio do poder de Jesus Cristo, através do seu sangue que foi derramado. E muitas pessoas estão pisando o sangue do Filho de Deus. Muitas pessoas estão pisando o sangue do Filho de Deus, escolhendo os prazeres da carne, escolhendo o pecado. Muitas pessoas estão sendo inimigos da cruz de Cristo, andando num caminho largo e espaçoso, o caminho de iniquidade. É inimizade contra Cristo. A bebedice, a homossexualidade, a avareza, roubos e furtos, tudo que se chama pecado é inimizade contra Deus, é inimizade contra a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo não é objeto e nem é um símbolo, mas representa de fato o que Jesus ele fez, um grande sacrifício. Jesus ele fez um sacrifício, e a Bíblia diz que o sacrifício que Jesus Cristo ele fez foi recebido por Deus, o Pai. Está consumado, Jesus falou. Então o véu se rasgou, a separação entre homem e Deus, ela se desfaz a partir do momento em que há o sangue de Cristo. A partir do momento que há Cristo habitando dentro de nós, não há mais separação entre homem e Deus, porque um somos com Cristo. Ele é o cabeça e nós somos membros do corpo. Porém muitas pessoas se fazem inimigos da cruz de Cristo, e assim a Bíblia vai dizer que são inimigos da cruz de Cristo porque só buscam por essa vida. É muito mais fácil você acreditar numa religião e você seguir a religião do que você ser um com Cristo. Porque quando você se torna um com Cristo, o que te une a Cristo não são lugares, não são tradições, não são mandamentos humanos, mas o que te une a Cristo é os frutos do Espírito de Deus. O que nos une a Cristo é o que a palavra de Deus diz, o caminho estreito, é a renúncia ao pecado, é o principal, renúncia às obras da carne. Quando Jesus ele está chamando discípulos, e quando Jesus ele está encontrando discípulos, então Jesus ele diz: se vocês querem vir após mim, renuncie tudo, renuncie a si mesmo. Aquele que quer então seguir após mim, tome a sua cruz, renunciando a si mesmo, e venha após mim. Ninguém que ama pai, mãe, filho, mais do que a mim, é digno de mim, disse Jesus Cristo. Então alguém disse assim, Jesus Cristo: olha, mestre, eu tenho que enterrar o meu pai. Jesus disse: deixe os mortos sepultar os mortos. Ou seja, há pessoas que estão vivendo o pecado, e é onde se cumpre essa palavra. O salário do pecado é a morte, mortos vivos. Por isso que pessoas correm atrás de mortos, oram para mortos, fazem sacrifício para mortos, invocam mortos na mesa branca, nas suas rezas, acendem vela para morto, porque estão mortos. E por isso Jesus fala: deixe os mortos sepultar os mortos. O dia que você de fato estiver vivo para Cristo,
ressuscitado juntamente com Cristo, lavado, transformado por Jesus Cristo, ou seja, ser uma criatura nascida de novo, você nunca mais vai praticar essas coisas, objetos de culto, de feitiçaria, de idolatria. É um culto a mortos, que também é uma grande idolatria. A Bíblia vai falar que Jesus Cristo, então, ele vem. E assim, quando Jesus Cristo, ele está ali, alguns diziam, olha, esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac, esse é o Deus de Jacó. E Jesus falou, porventura Deus é Deus de mortos? Não, Deus é Deus dos vivos. O Deus que criou os céus e a terra, ele não é Deus dos mortos, ele é Deus dos vivos, e é benigno para com aqueles que o invocam. A Bíblia fala em Eclesiastes que os mortos não sabem de coisa alguma, e nem tampouco há consciência de coisa alguma, porque sua memória entrou em um esquecimento, e não tem parte em coisa alguma do que acontece debaixo dos céus ou sobre a terra, diz a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela desconhece que existe algum morto do outro lado, com alguma consciência, que pode interceder por você, ou que possa talvez te ajudar ou comunicar-se. Mas a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma. A Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 9, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Nós temos consciência o suficiente para saber que existe dois caminhos. Nós temos consciência o suficiente para entender se estamos caminhando de maneira que glorificamos a Deus, ou de maneira que estamos caminhando em condenação. Nós temos consciência o suficiente para sabermos o que é certo, o que é errado, de maneira que nós sabemos se estamos preparados para se encontrar com Deus ou não. Prepara-te para se encontrar com Deus. A palavra fala no livro de Coríntios 13, versículo 5, examinando cada dia a cada um a si mesmo. Examine, pois, cada um a si mesmo, e prove se já não está reprovado. Veja se já não está reprovado. A melhor coisa é ter a aprovação de Deus, mas tem muitos que estão correndo atrás de aprovação de homens. A melhor coisa é a aprovação de Deus, mas muitas pessoas estão preocupadas com a aprovação de outras pessoas do que a aprovação de Deus. Quando você esconde seus pecados, você esconde de homens, porque você se importa com a aprovação de homens, mas você se esquece que Deus ele contempla, e é de Deus que nós devemos buscar aprovação, é a Deus que nós devemos buscar agradar. Portanto, Jesus ele vai dizer que nós devemos agradar a Deus em todas as coisas, porque fomos comprados por alto preço, pois glorifiquem a Deus através do vosso corpo. Por isso que nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Os homens são amantes de si mesmos, ou seja, a sua vontade em primeiro lugar, e depois Deus quando der. Algumas pessoas nem de Deus se lembram, mas o Salmo vai dizer que Deus lançará todos os ímpios no inferno, juntamente com todas as nações que se esquecem de Deus. O que é se esquecer de Deus? É deixar seus mandamentos, deixar sua palavra, deixar a fidelidade, os seus estatutos, os estatutos do Senhor dos Exércitos. É se apartar dos retos caminhos do Senhor. O salmista também escreve dizendo: fizeram uma aliança com a morte e com o inferno. Muitas pessoas que me ouvem hoje têm uma aliança com a morte e com o inferno. Qual que é a aliança com a morte e com o inferno? É o pecado. É uma forma de ter aliança com a morte, com o inferno. Porque o salário do pecado de fato é a morte. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 20, a saber, o lago de fogo e enxofre, essa segunda morte. Ou seja, a recompensa do pecado é o lago de fogo e enxofre. E muitas pessoas têm aliança com o inferno, com a morte, através da iniquidade. Só basta você continuar praticando os desejos de seu coração. Você tem uma aliança com o inferno. Muitas pessoas fazem aliança com demônios, com entidades, com Exus, fazem pactos para poder ganhar dinheiro. Porém, a Bíblia vai dizer que aqueles que querem ser ricos vão cair em laços nocivos que vão levar a sua alma à perdição. Vocês estão fazendo aliança com demônios e a sua alma está indo para a perdição, para a condenação. E muitas pessoas sequer sabem que estão fazendo aliança com o inferno. Mas quando o homem de fato ele não tem diante de Cristo uma aliança, ou seja, uma fidelidade, quando o homem não tem diante de Cristo a aliança de salvação, que é arrependimento,
então certamente o homem tem aliança com a morte, com o inferno, que é o pecado, ou seja, a orgia, a bebedice, o orgulho, a avareza, o roubo, a malícia, a depravação, a mentira, todo o pecado. Segundo a palavra de Deus diz, o salário é a morte. Muitos fizeram aliança com a morte, com o inferno. Faça aliança com Cristo hoje. Faça aliança com o Senhor dos Exércitos. Entrega os seus caminhos a Deus. Confia nele, o mais ele fará. O Senhor Deus que começou a boa obra, ele é fiel para concretizar a sua boa obra. Qual a obra de Deus? Que creiam naquele que Deus enviou. Esta é a obra de Deus. A obra de Deus não é construir templos. A obra de Deus não é vender comidas em templos. A obra de Deus não é arrecadar dinheiro em templos, vendendo marmitex, vendendo comidas e calçados para poder ter manutenção de templo, aumentar templo. A obra de Deus é que creiam naquele que Deus enviou. Essa geração está sendo enganada por espíritos enganadores, Satanás. Sim, a desculpa hoje é que é obra de Deus. O que é obra de Deus, pastor? É você certamente entregar o seu dízimo na casa do tesouro. Qual que é a casa do tesouro, pastor? É a igreja. Aonde que a Bíblia se refere como casa do tesouro, a igreja? A Bíblia vai mostrar no livro de Malaquias, no capítulo 3, que a casa do tesouro era em Israel. Sim, em nenhum momento Jesus vai chamar um templo de casa do tesouro. Jesus vai falar, aqui será chamado, pois, casa de oração. Mas vocês têm feito dela um lugar de comércio. Vocês têm feito, então, fonte de lucro. E se tornou, então, covil de ladrões e salteadores. A Bíblia mostra que quando Jesus entra no templo de Jerusalém, na porta vendiam coisas. E Jesus faz um chicote de cordas. E ele, então, derruba a mesa daqueles que compravam e vendiam. Compravam e vendiam, faziam negócios. Jesus, ele repudia aquilo naquele exato momento e diz, a casa do meu pai vai ser chamada casa de oração, não é casa do tesouro, não é covil de ladrões, não é casa de vendas, não é casa de negócio, mas muitos têm feito. Porém a Bíblia fala que o juízo de Deus começa pelos da própria casa. Sim, a ignorância te levará ao inferno. Muitos estão trocando a palavra para acreditar em homem, para acreditar em sacerdotes, pastores, líderes, padres, etc. Quem seja que for, médios, bruxos, tarólogos, pai de santos. Mas estão trocando a verdade pela mentira. A verdade sempre vai ser a palavra de Deus. A verdade nunca vai ser a palavra do homem. Seja todo homem mentiroso e Deus, o único verdadeiro, diz a palavra do Senhor. E é o que está sendo anunciado nessa noite. A espada de Deus, ela é de dois gumes, ou seja, ela separa as intenções do coração do homem mau, do coração do homem leigo, do homem avarento, do homem negligente, faz separação entre luz e trevas, a palavra de Deus, ou seja, mostra o que de fato está errado diante do Senhor, diante de nossos olhos, para que possamos então, tateando em meio à escuridão, possamos encontrar a verdadeira luz. Qual a verdadeira luz? Jesus fala assim, eu sou a luz deste mundo, e quem caminhar em luz, jamais andará em trevas. Sim, essa luz que a Bíblia declara não é o ponto de luz. Essa luz que a Bíblia declara é Cristo, a luz para quem caminha na palavra, luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Essa luz que a Bíblia declara, ela não está em Exu, ela está em Cristo Senhor, o Salvador. Eu sou a luz deste mundo. Essa luz que a Bíblia declara não representa uma vela acesa. Não, essa luz que a Bíblia declara é Cristo, representado por meio da palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, ó Deus. Não é a mesma coisa. Não adianta pegar essa palavra para defender que uma vela acesa representa a luz de Cristo, porque não representa a luz de Cristo, mas representam portais abertos para demônios, para entidades, ou seja, espíritos enganadores, cujo qual as pessoas buscam como Exu, buscam como santos intercessores, buscam como orixás, como guias, mas na verdade são demônios, espíritos enganadores. Arrependam-se. Renuncia a todos esses espíritos enganadores, todos esses demônios, e busca a Cristo de verdade. Se arrependam, joga fora os guias falsos. Só o Espírito Santo de Deus é o guia verdadeiro, que guia o homem em toda a verdade. Renuncia os falsos santos feitos pela mão do homem. O único santo verdadeiro, ele de fato, ele fez a si mesmo servo, e ele foi crucificado na cruz. Ele, sendo Deus, não usurpou o ser como Deus, mas antes a si mesmo ele se entregou, mas após ao terceiro dia ele ressuscitou,
Ele está à direita de Deus Pai. Esse é o verdadeiro santo. Seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é Jesus Cristo. Esse é o santo verdadeiro. Esse é o santo que a Bíblia declara que nós devemos dobrar o nosso joelho para Ele. Não aquele que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, não sai som da sua garganta, tem pé, mas não anda. Precisa que alguém leve de um lado para o outro. Esse santo não pode te salvar, esse santo não pode interceder por você. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele intercede por nós, junto de Deus Pai. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. O livro de Hebreus fala que Jesus é sacerdote, ele é mediador de uma nova, eterna e melhor aliança. Jesus é mediador de uma eterna aliança. Jesus é único mediador. Não existem centenas de mediadores. Você está sendo enganado pela tua religião. Tua religião está te enganando. Só existe um mediador verdadeiro, e o seu nome é Jesus Cristo. Só existe um santo verdadeiro, e o seu nome é Cristo Jesus. Ele ressuscitou. A Bíblia diz que tragado foi a morte a tua vitória. Sim, Jesus tragou a vitória da morte. Jesus, ele venceu a morte, o inferno, pegou a chave na sua mão. Ô meu irmão, colocou aqui na frente, aqui tem como pôr em outro lugar? Tem como colocar em outro lugar? Tá bom. Deixa eu só colocar aqui. Aleluias. Quando Jesus, ele ressuscitou, a Bíblia fala no livro de Apocalipse, ele disse: tragada foi a morte a tua vitória. E onde está o inferno? O teu aguilhão, pois o aguilhão do inferno é a morte, e Jesus Cristo, ele tragou a morte e trouxe a chave da vida e da morte. Portanto, assim Jesus Cristo, ele venceu, ressuscitou. Por isso a Bíblia vai falar que não tem nenhum outro nome dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos, senão através do nome de Jesus. Nós não queremos que a salvação em outro nome, senão em nome de Jesus Cristo. Não tem salvação em santos, exus, orixás, entidades, espírito, Maomé, Buda, Krishnas. Mas antes, a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, está em Jesus. Não tem religiões que te conduzem à salvação ou que possam salvar, mas é Cristo. Portanto, arrependam-se, dobre seu joelho somente para Cristo. Não dobra o seu joelho para a imagem de escultura, mas sim ao Deus vivo. Jesus é a imagem do Deus vivo. E como a imagem do Deus vivo, Jesus, ele deu exemplo, ele testificou do Pai. E assim Jesus, ele fala: eu e o Pai somos um só. E quem está em mim está no Pai, e o Pai também está em vós. Portanto, a Bíblia vai dizer que, de fato, Jesus, ele cumpriu aquilo que estava escrito sobre ele. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu a sua boca. A palavra de Deus, quando diz que Jesus Cristo, ele falava de um novo templo, a Bíblia fala que ele falava do templo do seu corpo. Sim, Jesus Cristo, ele busca habitar dentro de verdadeiros adoradores, dentro de pessoas, dentro de homens. Atos capítulo 17 vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco aceita ser servido pelas mãos dos homens, como se ele não tivesse feito todas as coisas. Que casa me construireis, sendo que eu fiz todas as coisas eu mesmo, diz a palavra no livro de Atos, capítulo 17. Deus fez todas as coisas, Deus deu a respiração ao homem, Deus fez os céus, Deus formou a terra, Deus fez o homem do pó da terra, com a sua própria mão ele formou, e com o seu assopro ele deu fôlego de vida. Deus deu vida onde só existia matéria. Deus trouxe esperança onde só existia vazio. A Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma, e Deus então ele trouxe forma à terra, e Deus encheu a terra, e também Deus deu ao homem vida. E assim a Bíblia vai dizer no livro, nas escrituras, nas cartas, vai dizer: todo ser que tem fôlego louve a Deus. O salmista diz: todo ser que tem fôlego louve a Deus. Muitos louvam a ídolos, gritam até perder a voz, mas é loucura pregar a palavra de Deus. Não é loucura você sair pela rua gritando o nome do seu time de futebol até perder a sua voz. Porém,
A Bíblia diz que todo ser que tem fôlego louve a Deus. A Bíblia vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para quem perece. Mas não é loucura você gritar todo-poderoso Timão. Todo-poderoso é aquele que criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus não divide sua glória com o homem. Deus não dá o seu louvor a imagem de escultura. O que dirá Deus dá louvor a ídolos e a homens? A Bíblia fala em Romanos capítulo 1. Pois tendo conhecido Deus, não glorificaram Ele como Deus, mas antes em seus discursos se desvaneceram, mudaram a verdade e mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Ou seja, em Romanos capítulo 1 diz sobre a idolatria das pessoas, a idolatria dos gentios e a depravação moral dos seres humanos. Como? Conhecendo Deus, não glorificaram como Deus. Em seus discursos também não glorificaram, porque se desvaneceram. Ou seja, trocando a verdade pela mentira, trocando o certo pelo errado. É assim que está o mundo hoje. Muitos estão desviando a glória de Deus, entregando essa glória de Deus a ídolos e a homens, a criaturas. Porém, o nome disso é idolatria. Honrar a criatura mais do que a Deus, mais do que o Criador. Honrar a homens mais do que a Deus. O nome disso é idolatria. Fuja da idolatria. Arrependam-se, não pereçam. Arrependei-vos, pois Jesus Cristo ele vem. Eis que cedo venho, disse o Senhor Jesus Cristo, e o meu galardão para dar a todos aqueles que vencer. Jesus ele disse que aquele que vencer, ele dará uma coroa da vida eterna. Ele dará o direito que se assente na sua mesa. Aquele que vencer, Jesus diz que então se assentará na sua mesa. E Jesus Cristo ele diz que então dará a coroa da vida eterna. Vencer o quê? Vencer o pecado. Vencer o quê? As suas fraquezas. Renunciando, pois, dia após dia, a si mesmo, as suas próprias vontades. A palavra diz que Jesus Cristo, ele esvaziou-se de si mesmo. Quando Jesus esvaziou-se de si mesmo, significa, ele deixou a sua glória, ele deixou a adoração. Ou seja, Jesus deixou o seu poder, ele assumiu forma de servo, e exaltou Deus na sua soberana vocação, através do seu corpo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Só que, porém, hoje nós vivemos tempos trabalhosos. Os homens estão se tornando amantes dos prazeres, orgulhosos, avarentos, soberbos. Ou seja, se você certamente morrer nessa situação, a sua passagem para o inferno já está declarada, ela já está garantida. Homens que amam mais os prazeres dessa vida, aqueles que amam o pecado, aqueles que amam a bebedice, homens mentirosos, avarentos, egoístas, soberbos, presunçosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres do mundo, do que amigos de Deus. Esses já estão com a sua passagem garantida para o inferno. É necessário arrepender-se, é necessário esvaziar-se de si mesmo, é necessário renunciar tais coisas e se voltar para Deus. É necessário confessar a Cristo suas falhas, seus pecados, tais coisas, para que Jesus Cristo possa te transformar. Por isso Jesus ele diz: felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo está se aproximando. E nós devemos entender que um dia tudo isso vai passar. O céu se passará, a terra se passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Tudo se passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus não vai mudar nada por causa do homem. E nada vai mudar por causa da vontade humana. Nada vai mudar por causa da ganância, da avareza do homem, por causa do seu egoísmo e sua soberba. Mas a Bíblia vai dizer que Deus dá graça aos humildes, porém Deus resiste aos soberbos. Deus dá graça àqueles que se humilham perante a sua potente mão. Por isso a Bíblia fala: humilhai-vos, porém, perante a potente mão do Senhor Deus. Aleluias. Cidade de Goiânia, pouco tempo resta. Prepare-se para se encontrar com Deus. Prepare-se para se encontrar com o Salvador. Prepare-se para se encontrar com Deus. Jesus, ele está às portas. Às portas, Jesus Cristo, ele está e bate.
Se hoje você tivesse que estar diante de Deus para prestar conta da forma que você está, seria salvo ou condenado. Se hoje, da forma que você está, tivesse que estar diante do Senhor Deus, você estaria salvo ou você estaria condenado? Aleluias! Se você tivesse que prestar conta diante de Deus da forma que está, Deus te daria a salvação, a condenação. Prepare-se para se encontrar com Deus, moradores da terra. O dia está se aproximando, os tempos são trabalhosos. O tempo está se aproximando. Só existe dois destinos para o homem. Um é o céu, outro é o inferno. Um é salvação, outro é condenação. Só tem dois destinos para o homem. Portanto, se prepare para se encontrar com Deus. Jesus, ele vem. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Porém, a Bíblia fala que quando este tabernáculo terrestre se desfizer, ou seja, o corpo, nós temos junto de Deus Pai uma casa eterna feita, não pelas mãos dos homens, mas eterna feita junto de Deus. Prepare-te. Tem uma casa eterna junto de Deus. Uma casa feita não pelas mãos dos homens, mas uma casa eterna feita pela mão de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Do pó da terra vieste, e ao pó da terra tornará. Nada trouxeste para essa vida, e manifesto é que nada também levaremos dessa vida. Aleluia. Portanto, assim a palavra de Deus declara. E nós estamos vivendo esse tempo. Tempos trabalhosos. Assim está escrito, portanto. Porém, sabe que nos últimos dias vão ser tempos trabalhosos. Os homens vão ser avarentos. Os homens vão ser amantes de si mesmos, presunçosos e soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Essa palavra irreconciliáveis, ela também é conhecida como orgulho. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas porém Deus resiste os soberbos, os orgulhosos. O pecado que nós vemos dentro da palavra de Deus, lá no livro de Eclesiastes, são 7 coisas que Deus abomina: a difamação, o orgulho. A última coisa Deus abomina, que é pior ainda, que é a difamação, a calúnia e a difamação. Nós estamos diante de um Deus que é zeloso, diante de um Deus verdadeiro, que é justo, que vela para com a sua palavra. Sim, o próprio Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Está escrito no livro de Romanos, que certamente ele se ira. No livro de Romanos capítulo 1, versículo 18, vai dizer: porque dos altos céus manifesta-se a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade de Deus e mentira. Ou seja, a ira de Deus é manifesta pelo pecado, pela iniquidade, pelos sentimentos que o homem escolhe, que são caminhos de morte, caminhos de perdição. E assim a Bíblia diz que Deus é um Deus justo, é justo juiz, e a sua palavra, segundo a palavra de Deus, é a sua reta justiça. Portanto, hoje, arrependam-se, endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, prepare-te para se encontrar com Jesus Cristo, pois ele vem. Felizes são aqueles que ouvem, felizes são aqueles que guardam.